O estudo hoje, com a colaboração do Márcio Torres, também do Davi Santos, mais uma vez repetindo, é aberto a perguntas. Quem quiser fazer, basta levantar a mão. Portanto, Márcio e Davi, boa noite, bem-vindos. Boa noite, pessoal. Aí, ó, graças a Deus, mais uma noite de estudos, né? É com grande alegria que mais uma vez a gente está aqui na casa de Jesus, né? Na casa de Deus, para o estudo da doutrina espírita. Como o nosso companheiro já bem disse, o estudo é de perguntas e respostas. Nós, dentro das nossas condições, a gente vai tentar responder. E nós já temos algumas perguntas aqui que estavam já da semana anterior. E aqueles que quiserem perguntar, é só levantar a mão nas laterais, nossos companheiros aí vão levar a prancheta e o papel, tá ok? Nós saudamos também os nossos amigos internautas que nos acompanham pelo mundo afora, através da internet, a quem a gente agradece muito. E o Davi vai começar a respondendo e na sequência a gente vai fazendo as perguntas aqui, tá ok? Bom estudo a todos, fique com Deus. Bom, tem uma pergunta aqui que ela é bem interessante e muita gente até tem bastante dúvida sobre isso, né? É o seguinte, tem como desenvolver a mediunidade? Na realidade, são duas perguntas. E o que é obsessão? Então, vamos lá, vamos responder uma de cada vez, né? A mediunidade se educa. Ao contrário de que muita gente pensa, né? Eu não chego numa casa espírita ou num centro espiritualista e me torno médium. Acontece um ritual, alguma coisa, e ali, eu vou usar uma terminologia espírita, né? Eu me torne um médium ostensivo. Não, na realidade, segundo a codificação de Kardec, no livro dos médiuns, ele fala o seguinte, que todos somos médiuns, em um determinado grau. Porque todos nós somos dotados da capacidade de sentir, de alguma forma, esse mundo invisível, né? O mundo espiritual. Seja através de uma intuição, seja através de um sentimento. O que acontece é que algumas pessoas, elas têm essa mediunidade mais acentuada, mais ostensiva. De que forma? Da maneira que ela percebe esse mundo espiritual mais claramente. Seja através de uma visão, né? Através da audição, através da psicofonia, que é o espírito falar através da pessoa, né? Antigamente o termo também utilizado de uma forma até interpretada equivocadamente, que seria a incorporação, onde se acreditava que o espírito entrava no corpo da pessoa e ali a pessoa passava a falar, né, e agir segundo a vontade do espírito. Mas hoje, através dos estudos e da educação mediúnica, que é aonde nós vamos chegar, nós aprendemos que não, né? O contato do espírito é através do perispírito e através do pensamento, né? O único espírito que habita o seu corpo é o seu, ou seja, você, né? O corpo foi feito sob medida. Não tem como outro espírito se apossar deste corpo, né? Então, a mediunidade, ela se educa. Aquele indivíduo que é portador dessa mediunidade ostensiva, né, ele deve procurar uma casa espírita e participar dos estudos de educação da mediunidade, para aprender como lidar com este fenômeno, né? Como identificar a comunicação dos espíritos, aprender sobre esse mundo espiritual, os tipos de espíritos, né, a classificação dos espíritos, aprender sobre fluido, aprender sobre irradiação mental, né, para que possa, segundo a sua vontade ou não, atuar como médium na casa espírita. O que acontece também é de muita gente, às vezes, se perguntar o seguinte: eu sou médium, eu sou obrigado a trabalhar numa reunião mediúnica como médium? Não. Lembrando que todo aquele que é médium ostensivo, ele traz a mediunidade como uma responsabilidade, né? Como um compromisso. Não é um dom, é um empréstimo, é uma concessão que Deus, nosso Pai, juntamente com a espiritualidade maior, nos concede, a fim de que, através do trabalho,
mediúnico, possamos resgatar débitos contraídos no nosso pretérito. Agora, como nós também temos o livre-arbítrio, eu não sou obrigado a atuar como médium ostensivo, como médium na casa espírita. Porém, né, fica ao meu critério, a minha responsabilidade de abraçar essa tarefa ou não. Com relação ao que é obsessão, também no mesmo já citado livro dos médiuns, no capítulo 23, Kardec explica o que é uma obsessão, né? É a ação que um espírito ele logra obter sobre outro, estando ele encarnado ou não, né? E geralmente os espíritos que se dedicam a essa prática são espíritos inferiores, né? São espíritos de uma classificação moral mais baixa. Geralmente, a obsessão, ela se dá por causa de uma vingança, de um ressentimento entre espíritos e que, não sendo sanada essa contenda em vida, né? Ele passando para o mundo espiritual, mantendo toda a sua individualidade emocional, consciencial, ele vai continuar tendo aquela animosidade por aquela pessoa. Por exemplo, eu tenho um problema com o Márcio. Não temos, né, Márcio? Graças a Deus. Mas aí eu desencarno ressentido com o Márcio. Passa um determinado tempo, o Márcio também desencarna, né? Porém, ele reencarna e eu não. Eu continuo ainda nutrindo a animosidade que eu tenho por ele, ou ele me prejudicou, ou ficou alguma coisa mal resolvida entre a gente. Então, o que vai acontecer? Como o espírito é imortal, cedo ou tarde, pelas leis de afinidade, né, a gente vai se reencontrar. E aí eu passo, então, a perseguir, a querer o mal do Márcio. É assim que se dá a obsessão. Agora, tem muito encarnado também que fica obsediando o próprio encarnado, né? Tem muito relacionamento aí que a gente vê que de amor não tem nada. É obsessão. E acontece também a obsessão de encarnado para desencarnado, né? Aquele parente que às vezes desencarna e a gente não deixa a pessoa seguir o caminho dela. A gente fica sempre chamando, buscando aquela pessoa naquela informidade com a situação do desencarne do irmão. Quando, na realidade, o que a gente deveria fazer é prece e pedir a Deus que ele esteja bem, né? Aonde quer que ele esteja. Muito bem. Tem uma outra aqui, a pessoa pergunta assim, espíritos se dão nomes? Todos nós temos nome, né, gente? O fato de eu estar desencarnado, eu não perco a minha identidade. E o nome que eu carrego é o nome da última encarnação, de acordo com aquilo que eu quero, né? Se eu morrer hoje, Márcio, no mundo espiritual, eu vou ter essa mesma aparência que eu tenho aqui. Porque o corpo perispiritual tem a mesma formação, características do corpo físico. E o nome que eu vou carregar é o mesmo nome de berço da última encarnação. Até que eu reencarne novamente, né? O útero materno reconstrua um novo uniforme carnal para que eu possa retornar ao mundo, e a família vai me dar um outro nome, e as características físicas que eu terei será de acordo com a fisionomia da família a qual eu estou reencarnando, né? Porque o perispírito ele é plástico, ele muda, né? Ele se adapta, mas quando a gente desencarna, esse corpo espiritual continua sendo a mesma coisa, não muda nada, né? Aliás, dizem que até melhora, porque se a gente morre velhinho, diz que a gente mantém lá uma aparência de uns 30, 35, então bacana, a gente mantém a aparência mais jovem, né, de acordo com aquilo que a gente precisa, ou de acordo com o meu entendimento, minha evolução, meu merecimento também, tá ok? Mas espíritos dão nome sim. Nas reuniões de manifestação mediúnica, é muito raro isso acontecer. Por quê? Porque isso não importa, não é importante, a não ser que o espírito manifestante tenha uma necessidade muito grande de se identificar, né? Os espíritos superiores raramente fazem, porque o importante para eles é a mensagem e não o personalismo dela. Para eles não importa mostrar quem ele é, e sim o que eles querem ensinar. Então é muito raro acontecer. Mas todos nós carregamos nosso nome, nós não perdemos nossa identidade, tá ok?
A próxima pergunta é o seguinte: por que um membro da família não tem um relacionamento com os outros membros, incluindo pai e mãe? Bom, é o que a gente já tinha dado uma pincelada na pergunta anterior, né? Que a gente pode trocar por miúdos, chamar de afinidade. É falta de afinidade mesmo. Na maioria das vezes, a família a qual nós reencarnamos entre aquelas pessoas que nós temos mais necessidade de reajuste. É tão interessante que no livro Jesus no Lar, né, quem não tem esse livro, ou quem não leu esse livro, vale muito a pena de ler. No capítulo 2, intitulado A Escola das Almas, tem um parágrafo lá fantástico, que fala o seguinte: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, todos nós fomos apresentados à paternidade divina por Jesus, né? Então, todos nós somos irmãos. Agora, imagina a nossa dificuldade de nos relacionarmos como irmãos, de uma maneira da humanidade, né? Irmãos em humanidade, com o globo, se nós não conseguimos nos relacionar de forma fraterna com as pessoas da nossa família, né? A fraternidade, a palavra fraternidade derivada do grego, ela fala exatamente sobre isso, né? Ela significa irmandade. Então, se nós não somos fraternos com os nossos familiares, os parentes ao qual somos inferidos na presente encarnação, que dirá dos nossos familiares no grau da humanidade? E aí a gente expande isso um pouquinho mais, né? E os que estão do lado de lá, no mundo espiritual, aguardando a oportunidade do reajuste conosco também. Então, o que acontece na maioria das vezes é isso, né? Nós reencarnamos numa família onde nós temos a necessidade do reajuste, e exatamente pela situação ser um pouco mais delicada, é que não acontece essa sintonia, essa afinidade entre os integrantes daquela família ali, né? Daí a necessidade de fazermos de tudo para o bom convívio, né? Para vivermos bem na casa onde nós somos inseridos. Paulo, ele diz o seguinte para nós cristãos, né? Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, nós que somos cristãos, ou seja, nós que comungamos, né, da vontade do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, nós sabemos que nós devemos amar e perdoar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar ao próximo da rua se eu não consigo perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão? E outra, como eu vou amar a Deus se eu não consigo amar ou perdoar aquela pessoa que divide ali comigo arroz com feijão diariamente? Muito bem. Chegou uma pergunta aqui agora, e ela dá certinho para responder com a que eu estava aqui no ponto de fazê-la. A pergunta que eu já tinha aqui é assim: o que é o Espiritismo? E me chegou agora uma pergunta falando assim: de onde vem a certeza dos Espíritos que o Espiritismo é a terceira revelação do Cristo? Então, eu acho que explicando uma, a gente responde a outra tudo junto, tá? O que é o Espiritismo? O Espiritismo, ele é uma tríade, né? Ele é a união de ciência, filosofia e religião. Ciência porque todos os fatos são baseados na pesquisa científica. Filosofia é o ato de pensar, de raciocinar, de entender os ensinamentos. E religião porque a base moral da doutrina é o Evangelho de Jesus, né? Então, nós temos a união das três. Então, a gente pode claramente dizer que Espiritismo é a ciência que estuda o Evangelho do Cristo, na sua profundidade, na sua primitividade, na sua natureza, da forma como Cristo trouxe. Tá? Bom, como é que começou? A doutrina espírita começou com Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um professor francês,
lá do século XIX, 19 mesmo, né? Século XIX. É 19. Ele era um catedrático, ele escrevia livros para as universidades da França. Ele era estudioso, estudou lá na faculdade de Pestalozzi, que na época, lá nos primeiros 50 anos do século XIX, era a melhor faculdade da Europa. Tanto que, quando Pestalozzi precisava sair, Allan Kardec o substituía já na adolescência, tal o seu grau de conhecimento, mas ele era cético. Hippolyte Léon de Nizard-Rivail, que eu chamei de Allan Kardec, que era o nome real dele, ele era um cético, ele só acreditava naquilo que a lógica, a ciência e a razão poderia demonstrar. Ele não acreditava em muita coisa. Lá nos meados de 1850, ele ficou sabendo das mesas girantes, fenômenos que estavam acontecendo ali na França, onde as pessoas se reuniam, alguns colocavam suas mãos sobre a mesa e as mesas levitavam e batiam no chão com um certo código e respondiam as perguntas. E aquilo foi acontecendo muito ali na França. E um dia um amigo dele convidou ele para ir na casa de uma senhora onde estava acontecendo esse fenômeno. Ele foi. Ele ficou curioso, queria ver. Quando ele viu aquilo acontecendo, ele pensou o seguinte: para respostas inteligentes, tem que haver uma força inteligente agindo. A mesa não tem vida, não tem músculo, não tem cérebro para pensar e agir. A primeira coisa que ele fez foi caçar alguma coisa, um fio, alguma pessoa ali debaixo, tal, que poderia estar causando aqueles fenômenos. E não achou. Então ele começou a pesquisar aquilo. O que ele descobriu ao longo das suas pesquisas e de várias sessões dessa onde estava acontecendo? Que quem estava manifestando e fazendo a mesa levitar eram espíritos de pessoas desencarnadas. O que a gente entende por isso no primeiro momento? Lembra da lei de Newton, quando ele viu a maçã caindo? E ele falou assim, vou pesquisar isso, e descobriu a lei da gravidade. Né? Ele descobriu, ele não inventou, a lei sempre existiu. Quantas pessoas haviam visto a maçã cair e ninguém atinou que poderia agir uma lei, uma força natural agindo sobre a queda da maçã? Newton teve essa curiosidade e fez. Allan Kardec fez a mesma coisa com a doutrina espírita. Desde que o homem é homem, existem fenômenos espirituais. Ele apenas clicou, quero descobrir o que está acontecendo. E descobriu que existe vida após a morte, existe espíritos, a vida continua, nós não deixamos de existir porque desencarnamos. E como é que ele fez a codificação? Ele, lógico, um homem inteligente, catedrático, ele fez perguntas bem elaboradas, bem raciocinadas, bem pensadas, daquilo que todo mundo queria saber. Qual que é a nossa curiosidade? O que nós buscamos na vida? E ele elaborou. Na época, se eu não me engano, a primeira edição do livro foram 517 perguntas, a qual os espíritos responderam. Mais tarde, na segunda edição, já saiu as 1019 que nós temos até os dias de hoje. Né? O que ele fez? Ele não fez para um médium, porque depois, com o passar do tempo, os espíritos foram explicando para ele que não havia mais necessidade do fenômeno material das mesas flutuarem e baterem, que aquilo era realmente para chamar a atenção, e que ele era o escolhido, ele veio com a missão de fazer esse trabalho. Inclusive ele pergunta, eu posso falhar? Eles falaram, podem, você pode falhar, se você tem um livre-arbítrio, se você não quiser, você pode falhar, você pode deixar. Mas, olha para você ver o alerta, se você levar o trabalho adiante até o final, ao qual você assumiu esse compromisso, sua vida física pode se desgastar e você voltar para o mundo espiritual mais cedo. Mas isso não serviu de motivo para que ele largasse. Tanto é que ele realmente desencarnou jovem, com 69 anos, se eu não me engano, vítima de um aneurisma. Né? Bom, mas ele levou o trabalho adiante. E como é que ele fez isso? Imagina nós aqui no salão agora. Eu pego uma única pergunta, vou escrever num papel e vou distribuir para vocês. Mas vocês não sabem que a pergunta é a mesma, mas é a mesma pergunta para cada um de vocês. Qual a possibilidade de eu ter 3 respostas iguais? Igualzinha, até nas vírgulas e no acento. É muito difícil acontecer, não é?
Olha para você ver, ele fez 1019 perguntas e mandou para diversos países, diversos médiuns conhecidos mundialmente, pessoas que não se conheciam, que não sabiam da existência um do outro. Lembre, na época não existia telefone, não existia e-mail, não existia internet, a correspondência era levada via cavalo, navio, demorava meses para ir, anos para voltar. Tá? Ele fez isso. As respostas vieram quase todas idênticas. Por quê? Porque o espírito manifestante era o mesmo. Aquelas respostas que vieram com alguma distorção, ele descartou. Mas ele pegou o volume maior ao qual vieram exatamente iguais, porque o espírito manifestante era o mesmo. Tá? Então isso dá credibilidade ao que ele fez. Isso nos dá o conforto e a segurança. E foi relatado a ele que ele era um druida, um curandeiro nas aldeias francesas em outras encarnações, e que ele tinha o nome de Allan Kardec nessa vida anterior. Só que ele adotou esse nome de Allan Kardec nos seus livros porque ele não queria que a doutrina espírita, que veio através dos espíritos, fosse levado em consideração pela personalidade famosa que ele era, conhecido como professor Hipólite. Ele não queria isso. Ele falou, a obra não é minha, então eu não tenho direito sobre ela. Mas como ele codificou, ordenou, organizou as perguntas e fez tudo, ele usou o pseudônimo Allan Kardec, para não ter mérito sobre a obra. Tá ok? Foi assim que aconteceu. Então, esses espíritos superiores é que veio trazer para ele que a doutrina espírita era o evangelho redivivo de Jesus. Era o evangelho da forma como Jesus o trouxe, da forma como Jesus pregou, da forma como Jesus nos ensinou. E não com as variações e modificações que as igrejas, a doutrina, os homens mudaram ao longo da história. Esses dias eu estava vendo um programa aí que eu ouvi que a Bíblia que nós conhecemos hoje já sofreu mais de 50 mil alterações ao longo da história. O Sérgio me disse que ouviu que ela sofreu 300 mil alterações. Então olha para você ver. Então ela sofre alterações ao longo da história, ao longo dos interesses pessoais, ao longo dos interesses religiosos, ao longo das traduções, porque a tradução de uma língua para outra, algumas palavras mudam, distorcem às vezes o sentido. Então o evangelho que nos chegou hoje, ele mudou bastante. Só que a doutrina espírita, para não entrar em polêmicas, em discussões, ela simplesmente não estuda o Velho Testamento. Ela se apegou àquilo que o Cristo trouxe de ensinamento moral, que pode me fazer um ser melhor, que pode me fazer um ser humano bom, um ser humano de caráter, um ser humano melhor para mim mesmo e para a sociedade ao qual eu estou inserido. Então ela pegou do Evangelho apenas o Novo Testamento, os ensinos de Jesus, através dos 4 evangelistas, Paulo, Pedro, e aí vai. Tá ok? Mas o Espiritismo, a gente pode dizer sim, com certeza, é a terceira revelação, é o Consolador prometido para Jesus. Tá? Para quem não conhece ainda, quem não tem essa certeza, basta estudar mesmo, estude com afinco o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, e tantas outras obras subsidiárias que vieram dar mais sustentação a essa filosofia, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Eu te garanto, os problemas da sua vida não vai mudar nenhum. Nós continuaremos com os obstáculos, as paredes, os tropeços, os enganos, as decepções, porque isso faz parte da nossa colheita, faz parte das sementes ruins que eu plantei e hoje eu sou obrigado a colher. Obrigado para que eu aprenda com elas, que não é castigo, deixe bem claro, não existe castigo. O que nós passamos era para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Tá? Isso vai continuar. Mas eu tenho certeza que quando você entender a lei divina, na visão espírita, que nós somos espíritos imortais,
temporariamente matriculado numa escola de almas delinquentes, que é o planeta Terra, que o corpo físico nada mais é do que um uniforme temporário que eu estou usando, que eu continuarei minha vida e que tudo que eu estou fazendo aqui é para eu colher lá e não aqui, e que tudo está certo de acordo com o que eu causei, porque Deus me ama e não me dá nada, tá? Tudo é de acordo com o meu plantio, cada um segundo suas obras. A semeadura é livre, colheita obrigatória. Na hora que eu começo a entender tudo isso e começo a perceber que eu sou o único dono da minha vida, o único dono do meu amanhã, o único construtor de mim mesmo, eu tenho a consolação. Eu me sinto consolado, porque eu tenho a certeza de que eu sou um filho amado de Deus. E a vida eterna me espera. A vida imortal me espera. Sabe? E que nós vamos voltar sim a reencarnar, porque nós ainda não atingimos o limiar, a perfeição, mas esse é nosso objetivo, porque somos filhos amados de Deus. Tem como a mediunidade ser adquirida por meio de convulsões? Exemplo, como a epilepsia, letargia, e que houve muitas curas por Jesus. Qual a posição esclarecedora da doutrina espírita? Tá, vamos lá, vamos por partes, né? Aqui quando fala-se da epilepsia, basta a gente observar o que nos fala o capítulo 9 de Marcos, né? 9 de 14 a 29. Eu vou ler rapidinho. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aí vamos caminhar aqui um pouquinho, vamos descer, né? Que é muito grande. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. E aí então, Jesus, o homem então fala o seguinte: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração. Então aqui nós vemos um caso, né, de obsessão. O que não significa que o caso patológico epilepsia seja uma obsessão, né? Por isso que é muito importante a pessoa que tem esse quadro patológico, vamos dizer dessa forma, epilético, fazer um acompanhamento com um neurologista, né? Com um médico que seja capacitado para avaliar o quadro dele. Uma vez que esse quadro for descartado, aí sim, procurar a casa espírita, né? E iniciar um atendimento fraterno e ver a possibilidade de uma obsessão ou não. Quanto ao caso da letargia, nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que nós temos como exemplo a ressurreição de Lázaro, né? Que ele estava num estado letárgico, ou seja, as funções do corpo diminuem de tal forma que a pessoa fica como se tivesse falecido mesmo, ao ponto até de começar a ter mau cheiro, né? Mas o que aconteceu ali não foi um desencarne propriamente dito, né? O espírito deixar o corpo. Por quê?
seria impossível o espírito retornar ao corpo, uma vez que os laços que o uniam ao corpo fossem rompidos, né? Não tem como, Jesus mesmo, ele diz que ele não veio para deturpar a lei, mas para dar a ela um novo segmento. E existem leis que regem a nossa vida, o nosso universo, o nosso planeta, a nossa vida material ou orgânica, que foram estipuladas por Deus. E essas leis, elas não podem ser desfeitas ou ser burladas, né? A lei da vida e da morte também é o mesmo caso. Então, respondendo à pergunta, tem como a mediunidade ser adquirida por meio de convulsões? Não, não tem. A mediunidade não se adquire, como a gente já disse no começo, né? Na primeira pergunta. A mediunidade é uma ferramenta. Ela é uma faculdade que nos é emprestada por Deus, pela misericórdia divina, outorgada pela espiritualidade maior, para que nós, através da seara mediúnica, pudéssemos resgatar os nossos delitos cometidos no nosso pretérito, ou seja, nas vidas passadas. O que pode acontecer é que aquele indivíduo, sendo médium ostensivo, ele venha a atravessar alguns quadros, né, seja de mal-estar físico, para que desperte nele essa necessidade de procura de ajuda. Ou seja, eu, como um médium ostensivo, estou dando um exemplo, eu começo a desenvolver quadros, né, onde eu sinto N fatores, né, a dor de cabeça muito forte, palpitações no coração, alguns quadros de convulsão, e procuro um médico. E o médico, então, depois de fazer toda uma bateria de exames, ele vira para mim e fala assim: olha, Davi, você não tem nada. Todos os seus exames estão normais. Você tem a saúde de um recém-nascido. Então, né, eu vou procurar ajuda de uma outra forma. Por exemplo, eu tive na minha vida uma tia, né, que frequenta o espiritismo há muito mais tempo do que eu, e eu expondo para ela alguns quadros que eu sentia na época. Ela me fez o convite de frequentar a casa espírita que ela frequentava. Foi aonde eu me descobri, né? E é o que acontece com muitas pessoas. Então, não necessariamente a epilepsia, a convulsão ou qualquer outro tipo de mal-estar que o indivíduo venha a sentir, vai despertar nele uma mediunidade ostensiva, uma vez que ele não tenha vindo com as predisposições orgânicas necessárias para que ele a tenha, né? Então, não tem como. Através de uma convulsão, de uma epilepsia, a pessoa adquirir uma mediunidade ostensiva, não. Nem através de rituais, né? Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, a pessoa fala assim: boa noite, quero saber se o Antigo Testamento não conseguimos tirar algo de proveito. E por que a doutrina espírita só se estuda o Evangelho Novo? A segunda parte aqui nós já falamos, né? Porque a doutrina espírita se preocupa apenas com o lado moral do Evangelho. Só Jesus trouxe a lei do amor, só Jesus trouxe a lei moral. Só Jesus trouxe o caminho, aquilo que eu preciso fazer para me construir melhor. Então, é por isso que a gente usa só o Evangelho do Cristo. No Velho Testamento, o que nós podemos tirar? O Velho Testamento é um livro histórico, escrito por homens, com algumas coisas voltadas à divindade, sim, né? Tem muita coisa ali bonita, tem muita passagem interessante, tem muito aprendizado rico, mas nós devemos olhar com um critério mais crítico, um critério mais de análise, um critério mais histórico e científico sobre ele. Porque não dá para entender o Velho Testamento só pelas palavras que nele estão. Porque ele é muito complicado, ele é muito tenebroso, chega a ser tenebroso realmente. Um Deus da guerra, um Deus que manda matar, um Deus que manda punir, um Deus que manda castigar, um Deus que manda destruir. Poxa, Deus que manda invadir aldeias, né? Matar todo mundo, até crianças, porque era de uma determinada tribo. Não dá, peraí, né? Adão e Eva. Poxa, a ciência já nos fala que a ossada humana mais antiga é 3.154.000 anos mais antigo que Adão e Eva.
Então, assim, é uma coisa que a gente não pode pegar pela palavra e tentar entender. A gente tem que entender que aquilo ali é um modo de ver de acordo com a concepção mosaica, lá atrás. Moisés tentava explicar, apesar de ser um grande espírito, ser a primeira revelação, nós o respeitamos, o admiramos, fez um trabalho maravilhoso, um trabalho excelente, mas era um cara primitivo. E ele usou aquilo que ele entendia que se deveria usar e fez bem, né, como a lei de Italião, porque na época tinha que ser assim. Imagina você pegar um povo milenar de escravos que viviam ali praticamente como animais, né? Não existia família, não existia higiene, não existia leis, né? Ninguém sabia quem era filho de quem, porque todo mundo era todo mundo, ficava até com animais, era uma coisa horrorosa aquilo ali. Como é que ele ia educar esse povo, passar uma base familiar, uma base social, uma base de higiene para aquele povo, se ele não fosse mais rígido? Seria quase impossível. Por isso é que ele andou 40 anos no deserto, num trajeto que você faz 2 meses a pé. Porque da onde ele saiu até onde ele chegou, se você caminhar devagarinho, 2 meses de viagem, você chega lá. Ele demorou 40 anos. O que ele fez? Ele ficou dando voltas. Para quê? Para esperar as gerações novas virem, para que ele pudesse educar as crianças. Seria mais fácil. Ele esperou 4 gerações, 40 anos, para que ele pudesse educar as crianças. Tanto que na hora que ele chegou, ele não deu nem o direito a ele de entrar. Falou, não, eu não mereço. Ele mandou o irmão dele. Não vou. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Aquilo ali é um livro histórico, bonito de se ler, bonito de ver, mas a gente tem que entender com um olhar mais crítico. Sabe? Tem uma passagem de Davi, que Deus manda Davi invadir uma aldeia, passar todo mundo a fio de espada, menos as mulheres garbosas. E elas poderiam servir de concubinas. Poxa, peraí, me ajuda. Então poderia matar criança, poderia matar homens, as mulheres feias, os aleijados, poderia matar tudo, mas as moças bonitas poderiam ser amante. Cadê bondade e justiça desse pai? Quem é esse cara? Poxa, me ajuda. Dá para acreditar que um pai de amor, de bondade, de tudo que há de melhor na nossa vida, o nosso Criador, faria uma coisa dessa? Não dá. A gente tem que entender que tem muita coisa ali que é coisa do próprio homem tentando justificar seus erros, suas falhas. Sabe? Então tudo isso que pode causar polêmicas e discussões, que não vai levar a gente a nada, porque cada religião tem sua visão. As igrejas evangélicas, por exemplo, são fixadas no Velho Testamento, porque eles preferem a lei mais rígida, eles preferem a lei mosaica. Como o judaísmo prefere a lei mosaica, que é uma lei rígida, uma lei de proibição, uma lei de restrição. Quando Jesus trouxe a lei do amor, trouxe a lei da liberdade, mas nos deu também a nossa responsabilidade. Então, é por isso que a doutrina espírita não entra em discussão. Por isso que a doutrina espírita nem entra nos primeiros 30 anos da vida de Cristo. Porque os primeiros 30 anos da vida de Cristo foi o crescimento, o amadurecimento para que ele começasse a fazer seu trabalho. Nós não discutimos virgindade de Maria, se anjo apareceu, deixou de aparecer, o que foi que aconteceu. Isso para nós não é importante, porque isso não tira a beleza dela. Se Maria era virgem ou não, não tira a beleza do trabalho dela. Não tira a divindade de Maria. Não tira dela o ser grandioso que ela é. Porque para ser mãe de Cristo, tem que ser um espírito também de altíssima grandeza. Né? Então, assim, isso não desmonta ela. Falar que Jesus foi um homem como nós, ele foi, porém muito mais evoluído do que nós, não tira dele a beleza dele. Jesus não é Deus. A divindade do Cristo é a mesma divindade que eu tenho e vocês têm. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, todos nós somos deuses. Ele mesmo afirmava isso, vós sois deuses, pode fazer tudo e muito mais. Porque todos nós somos deuses, não Deus Pai, que Ele é um só, mas Deus Filhos. Todos nós somos, e é justamente por isso que estamos aqui, para acender em nós a nossa divindade. Isso não diminui o trabalho, isso não diminui a obra, muito pelo contrário, na minha opinião, engrandece. Porque quando eu penso que Jesus passou por tudo que nós passamos e conseguiu vencer, nos mostra o que Ele falou, eu posso fazer também, se eu quiser.
Porque se eu achar que ele fez só porque ele era Deus encarnado, isso me tira toda a possibilidade de sucesso. Se eu achar que Maria era um ser especial, que veio e foi concebida pelo Espírito Santo, eu tiro toda a possibilidade de outra mulher ter um grande espírito como filho. Porque não é um pedaço de carne no útero, na vagina de uma mulher que vai fazer dela boa ou ruim, não. Quem dera se fosse. O que nos faz bons ou maus é o que eu sou, não o que eu tenho. Porque o corpo não sou eu. O corpo não sou eu. Não é o corpo que é ruim. É o espírito que é ignorante. Nosso valor está nos nossos atos, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Não naquilo que eu aparento ser. Não naquilo que eu possuo temporariamente. É isso que eu tenho que compreender. Então a doutrina espírita se apega no Novo Testamento, principalmente nos ensinos do Cristo, porque é isso que me faz entender a minha grandiosidade como filho de Deus. Mas esse trabalho de crescimento está na minha mão e não na mão dele. Não é Deus que decide, não é Jesus quem decide, não é religião, não é pai, não é mãe, não é igreja, não é sociedade, não é governo. É eu escolho, eu tomo as decisões, eu construo a mim mesmo e só a mim mesmo. Pegando um gancho rapidinho, Márcio, do que você acabou de falar agora, muitos irmãos nossos de outras denominações cristãs, eles até costumam bater de frente com a doutrina espírita acerca da prática mediúnica na doutrina espírita, né? Do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, citando até passagens bíblicas do Antigo Testamento, como, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 18. Ali há uma citação de Moisés, que fala o seguinte, que quando o povo chegasse à Terra Prometida, que eles não fizessem como os demais das outras terras, não fizesse passar pelo fogo o seu filho, e nem houvesse entre o povo aqueles que consultassem os espíritos. Por quê? Como o Márcio bem disse, Moisés ele era um legislador. Ele tirava um povo do Egito, que até então era um povo cativo, sem instrução, que via a prática egípcia, né, dos sacerdotes egípcios, de consultar os espíritos e toda aquela questão que nós conhecemos muito pouco, inclusive, do que a história nos conta, dos egípcios, e ele precisava que aquele povo fosse o quê? Um povo educado, um povo que fosse, de certa forma, controlado, para que ele pudesse lograr êxito na missão dele, que era de levar aquele povo para aquela região aonde ele precisava levar, e dali se formar uma nova nação, vamos colocar dessa forma. Então ele colocava nas suas leis atributos divinos, falava que era Deus que fazia aquilo, né? E só para não delongar muito, lá em Mateus, no capítulo 17, nós vimos ali a transfiguração do Cristo, que deixa para a gente muito claro o que aconteceu ali. Eu vou ler rapidinho. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz, né? Eu penso que seja o perispírito do Cristo se expandindo, né? Eu penso. Posso estar equivocado. Naquele mesmo momento, olha agora interessante, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Por que das tendas? Porque sempre quando se recebia autoridade, né, de acordo com a cultura judaica, se construía tendas para que eles pudessem ficar ali à vontade, ficar ali de uma maneira mais particular, mais discreta. Bom, se apareceu ali Moisés e Elias para conversar com Cristo, eles estavam encarnados ou desencarnados? Então, o que estava acontecendo ali?
uma manifestação mediúnica de materialização, né? Aqueles espíritos se materializaram para poder ter ali um diálogo com o Cristo. Jesus, como o Márcio mesmo disse, ele nos ensinou a lei do amor. E ele mesmo disse, eu não vim para destruir a lei, mas para dar a ela um novo segmento. Sendo Jesus quem é? Filho de Deus, né? Como nós também somos, mas com toda a sua missão de disseminar, né, o seu evangelho sobre a terra, a boa nova. Ele, então, faria uma coisa que estivesse em desacordo com a vontade de Deus, mantendo ali naquele momento um diálogo com dois espíritos, porque já estavam desencarnados, uma vez que Deus, através de Moisés, havia proibido isso ao povo judeu, e Jesus era judeu? Sim ou não? Então aí a gente já pode observar que as leis mosaicas, elas têm o intuito de disciplinar um povo que era, por natureza, rebelde. Nós agradecemos a todos pela noite. Esperamos que possamos ter contribuído de alguma forma, né? Mesmo que muito singela, dada a nossa carência de conhecimento, mas que, assim como nós também podemos aprender bastante com essas perguntas, nós esperamos que os nossos amigos internautas, bem como os demais que aqui se encontram, também possam ter absorvido bastante desses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz a cada dia, né? Através das obras básicas, através das obras subsidiárias e de tantos companheiros comprometidos com o estudo do Evangelho, com o estudo da doutrina espírita, e que sempre nos premia, né, com um material sério, um material de qualidade, para que possamos, dessa forma, entender melhor sobre o Evangelho do Cristo e o que ele realmente quis nos dizer, através do Consolador prometido. Gente, boa noite, muito obrigado a vocês pela paciência, que Deus os abençoe, e vamos ter um excelente estudo com a Flávia Fragoso daqui a pouco, tá ok? Um abraço a todos, até a próxima vez.